Olá, vamos conversar um pouco sobre espiritismo. O tema de hoje será Médiuns de Incorporação, retirado do livro dos Médiuns, do capítulo 14, do item 166. Gostaríamos de lembrar que esse vídeo vai ficar salvo mais tarde no Instagram e também no canal Reflexão Espírita. Boa noite, Juliana Freitas. Boa noite, Maria Elisângela. É um prazer conversar com vocês. Boa noite, Pedro Ivana, professor Pedro da cidade do Crato. É uma grata satisfação estar com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão agradável, que é falar sobre mediunidade. E hoje o tema seria o médium de incorporação, né? Os médiuns de incorporação. Vamos conversar um pouco sobre isso e tentar afastar, esclarecer, tirar alguns mitos sobre esse tema. As pessoas, cada um utiliza em cada religião ou em cada filosofia a expressão que achar melhor em relação à mediunidade, aos termos que se referem à mediunidade. Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 166, Allan Kardec escreve sobre mediunidade de incorporação. Lá ele não usa essa expressão, ele usa a expressão médiuns falantes. E os médiuns falantes, eles são esses médiuns que utilizam a voz para expressar o pensamento dos espíritos. Para o espiritismo, médiuns falantes ou psicofônicos; para a Umbanda, médiuns de incorporação. Outras denominações religiosas e filosóficas e espiritualistas vão utilizar a expressão médium de incorporação. Mais frequentemente no espiritismo, usa essa expressão médium psicofônico ou médium falante. Médium falante é pouco utilizado, médium psicofônico é mais utilizado e mais frequentemente as pessoas preferem usar a expressão médium de incorporação. Será que o espírito realmente incorpora, ou seja, ele entra no corpo do médium? É essa a impressão que dá. Utilizar essa expressão incorporação, ela dá um significado que pode não parecer exatamente o significado correto, que dá a impressão que o espírito incorpora, ele entra no corpo do médium, assumindo suas funções vitais, assumindo seu pensamento e a sua fala. E não é exatamente dessa maneira que acontece. Vamos falar um pouco sobre isso. Tem uma tese de doutorado da USP, sobre a mediunidade de incorporação no centro de Umbanda, muito interessante. O autor é Wellington Zangari, publicado em 2003. Então você vê que a universidade, a USP, uma das maiores universidades da América Latina, estudando sobre esse tema, sobre incorporação, e isso você pode encontrar essa tese online na biblioteca da USP. Então você pode ler lá, tem um resumo e também deve ter o livro, a publicação da tese de doutorado sobre isso. Então é um tema que é muito interessante, é uma expressão muito utilizada no meio, que é justamente a expressão incorporação. Então a gente dizia, incorporação não é o melhor termo, para usar essa expressão, pois realmente o espírito não entra no corpo do médium. Então o médium ele entra em afinidade com o espírito, e nesse processo de afinidade, o espírito pode estar do outro lado da sala, pode estar em qualquer outro local, e esse processo de afinidade, o espírito transmite seu pensamento, utilizando-se da voz do médium para falar. Por isso que às vezes usa a expressão médium falante. No livro dos médiuns tem assim: os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes, mas estes últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Então vamos diferenciar o que Kardec está fazendo aqui. A janela bateu e virou aqui a câmera. Mas vamos diferenciar. O médium audiente, ele escuta o que os espíritos falam. Eu posso estar conversando com você e um espírito vir e me falar alguma coisa, Às vezes, o médium audiente, ele escuta como se fosse uma voz interior, uma voz de foro íntimo. Sabe aquela vozinha que a gente escuta dentro de si mesmo quando a gente vai escolher uma roupa para sair, ou quando a gente vai comprar alguma coisa, ou quando a gente está simplesmente ali pensando em alguma coisa e vem aquela vozinha interior? Ela é uma vozinha indefinida, que não tem um timbre, que não tem uma idade, e a gente entende como sendo a gente mesmo conversando consigo mesmo, ou seja, eu estou falando com meus botões. No caso do médium audiente, ele escuta realmente o espírito, porque essa vozinha fala de coisas das quais o médium muitas vezes não tem nenhum conhecimento. Fala até mesmo em outras línguas, ou fala coisas que o médium não gostaria de ouvir.
fala palavreado, indecente, fala coisas inadequadas e às vezes traz, né, coisas muito profundas e uma filosofia moral muito elevada. Esse médium ele traduz da maneira que ele entender bem. Olha, tem um espírito aqui me dizendo que é assim, que isso e aquilo outro. Esse é o médium audiente, ele escuta o que os espíritos estão dizendo. O médium psicofônico, popularmente conhecido como médium de incorporação, não é dessa maneira. O espírito atua diretamente sobre a garganta do médium, sobre a voz do médium e fala aquilo que ele deseja. E aí o médium traduz esse pensamento. Frequentemente isso é muito rápido e aí o médium não consegue nem mesmo ter tempo de pensar sobre aquilo que ele está falando. Simplesmente vai saindo e às vezes ele fala coisas das quais ele não faz ideia do que está falando. E aí a coisa vai acontecendo devagarinho. Então, médium audiente é uma coisa, médium falante é outra coisa, não são exatamente a mesma. Às vezes, isso acontece, temos as duas mediunidades na mesma pessoa. Dificilmente uma pessoa só tem um tipo de mediunidade. Frequentemente ela tem outras mediunidades secundárias e uma mediunidade principal. Se você pensar em Chico Xavier, a mediunidade principal de Chico Xavier era psicografia, né? Ele escrevia o que os espíritos ditavam para ele. Mas ele também via espíritos, ele ouvia espíritos, ele tinha outras, né? Ele era capaz de sair do seu próprio corpo e fazer o que a gente chama de desdobramento astral, a gente já fez uma live sobre isso, e outras mediunidades, de mediunidade de efeito físico, de provocar fenômenos como aparecimento de luzes, odores no ambiente, quando determinados espíritos como Meimei ou Sheila apareciam através dele, também se sentia cheiro de plantas, de flores, nesse ambiente. Então Chico Xavier era um médium muito flexível, comunicava-se com muitos espíritos e ao mesmo tempo ele tinha várias mediunidades, sendo que a principal era a psicografia. Então a pessoa pode ser audiente e ao mesmo tempo falante, ou a pessoa pode ser somente audiente e somente falante. Veja que há uma diferença. Quando um espírito fala comigo, ele pode dizer assim: Júnior, comunica às pessoas aí o que eu estou te dizendo, e ele fala: olha, aconteceu isso, não sei o que, começa a falar algumas coisas e diz: olha, o espírito está me dizendo que é assim, e eu traduzo da maneira que eu quiser, ou seja, o médium é o intérprete. Diferente quando o espírito diz assim: olha, eu estou com sede, diz às pessoas que eu estou com sede, aí eu digo: olha, o espírito está dizendo que está com sede. Isso é um médium audiente. O médium falante, ele diz assim: estou com sede. Ele não diz o espírito está com sede, ele já traduz o pensamento do espírito da maneira que ele já está sentindo aquilo ali que o espírito está dizendo. Então esse processo ele é muito mais profundo, muito mais íntimo, porque ele acaba que o médium ele acaba sentindo muito o que o espírito está sentindo também, né? Então a ideia, os médiuns psicofônicos sentem mais íntima e profundamente o que sentem os espíritos, por isso são mais usados nas reuniões mediúnicas no Brasil. Então, quando chegam as reuniões mediúnicas, principalmente as reuniões de desobsessão, o espírito vem, né? Às vezes ele sofreu um acidente, ele morreu em conta desse acidente. Muitas vezes o espírito ele não sabe o que aconteceu com ele, foi que ele não sabe que morreu, ele está passando por um processo ali. E aí ele vem falar com o médium na reunião mediúnica e o médium muitas vezes sente a dor que o espírito ainda está sentindo, né? Por um processo que ele não entendeu ainda, que ele não tem mais corpo, fica na memória dele que ele está sentindo dor em decorrência daquilo, né? E aí ele transmite esse pensamento, essa sensação, essas dores para o médium e o médium consegue sentir isso. Obviamente não é muito agradável, né? O médium sentia um esfacelamento dos órgãos, ou então o corpo queimado, ou algum tipo de dor. João Roberto, professor Júnior, boa noite. Todo pensamento que se torna escrito vem da espiritualidade? Bom, não. Existem pensamentos que são nossos, né? E os espíritos frequentemente nos influenciam, mas não 100%, não o tempo todo. Eu posso estar sozinho, de fato, sem ninguém estar me influenciando, e dizer alguma coisa que vem da minha própria alma. Espíritos bons e espíritos atrasados estão conosco frequentemente, mas eles podem também respeitar o nosso livre-arbítrio e não interferir naquilo que nós escrevemos ou naquilo que nós pensamos. Quanto mais maduro eu sou, menos eu preciso dos meus pais para decidir que roupa eu vou usar, que profissão eu vou seguir, que escola eu vou estudar. Quanto mais a gente amadurece espiritualmente, menos os espíritos interferem
no nosso pensamento, no nosso sentimento, na nossa maneira de ser e de agir. Obviamente, nós somos em espíritos muito atrasados nesse planeta, então um processo de maturação espiritual que vai demorar ainda milênios, portanto nós somos muito influenciados pelos espíritos, né? Você que gosta de compor músicas, Roberto, então as músicas que você compõe, você tem que começar a prestar atenção àquilo que é seu mesmo e aquilo que vem da espiritualidade. Bom, talvez você não perceba, talvez as pessoas não percebam, isso não faz muita diferença, porque o que importa é aquilo que a gente coloca para fora, que vem do nosso coração. Às vezes os espíritos, eles colocam as mãos aqui, manipulando as informações no nosso cérebro, para facilitar a organização das ideias. E as ideias, embora sejam nossas, os espíritos organizam melhor para que a gente consiga fazer uma poesia, fazer um texto. E aí, nesse sentido, eles são meio que, né, ajudantes ali para poder transmitir aquilo que você quer, um ato de inspiração, transformar numa música, numa poesia, num texto, numa dança, se for a questão do corpo, dançado, bailado. Quando é uma atuação mediúnica, eu sou médium e o espírito vem e se comunica através de mim, é mais o espírito do que eu. Ou seja, quando eu quero compor e digo que sou eu mesmo, digamos que é 1% do espírito, 99% sou eu. Quando é o contrário, quando a mediunidade é forte, o espírito vem é 99% do espírito e 1% sou eu. O Pedro Ivan pergunta assim, o médium que incorpora pode psicografar? Sim, ele pode psicografar. O Chico Xavier, ele incorporava, ele psicografava. Pode incorporar e psicografar ao mesmo tempo. E frequentemente as coisas são separadas, porque no processo de psicografia é um processo mais light, mais leve, onde você pode psicografar em vários ambientes. Já a incorporação exige uma certa preparação do ambiente físico e do ambiente também das pessoas, né? Um ambiente emocional, um ambiente espiritual. Os pensamentos das pessoas atrapalham ou os pensamentos das pessoas facilitam as comunicações mediúnicas. Então, a gente pensar assim, como a gente vinha dizendo, né? Então, para conversar com espíritos, podemos utilizar médiuns falantes ou médiuns psicofônicos ou médiuns de incorporação. A expressão pouco importa, né? Como a gente dizia, na Umbanda se utiliza mais a expressão e também no Candomblé mais a expressão incorporação. Outras filosofias espiritualistas também utilizam a expressão incorporação. No Espiritismo, a gente chama mais frequentemente de psicofonia ou de médiuns falantes. Médiuns falantes no Brasil não pegou muito, as pessoas não utilizam muito. Então, frequentemente a gente utiliza essa expressão psicofonia, psicomente, né? E fonia seria a fala. Juliana pergunta assim, por que eu não consigo falar quando incorporo? Bom, quando a gente está começando a conhecer a mediunidade, veja bem, você pode ter tido fenômenos da mediunidade desde os 4 anos de idade. Você está com 20 e poucos anos hoje, e hoje os fenômenos podem continuar acontecendo, já que pode acontecer desde criança. Mas não quer dizer que você seja um médium formado, né? Um médium formado é aquele médium que estuda a mediunidade, que tem experiência com a mediunidade, que é em contato com outros médiuns, e com livros, e com estudos, e com a experiência, e com espíritos elevados. Eles vão nos organizando, nos estimulando para que a gente consiga utilizar todo o nosso potencial mediúnico. Se a pessoa não consegue falar, mas sente todas as impressões dos espíritos, sejam dores, sejam sentimentos, seja vontade de chorar ou de rir, vontade às vezes de sair correndo daquele ambiente. Tem gente que quando chega no ambiente tem uma vontade danada de sair dali, não fica se sentindo à vontade de jeito nenhum, seja no centro espírita ou em qualquer outro lugar. Então, as faculdades mediúnicas, elas vão se formando aos poucos. Então, com o tempo, com a prática, a pessoa vai aprender a falar aquilo que os espíritos estão dizendo. Se a pessoa for médium falante, for médium psicofônico. Juliana pergunta, o medo atrapalha? Sim, né? O medo é um elemento que dificulta o contato. Porque, veja bem, nesse momento que você assiste uma palestra pela internet, ou então numa sala de aula, ou ouvindo uma música no rádio, na televisão, frequentemente a gente perde a concentração. A gente às vezes está ouvindo uma música e passa um pensamento pela cabeça da gente, a gente vai longe e perde metade da música porque a gente ficou longe, não prestou atenção. Isso acontece durante uma palestra, isso acontece quando a gente está lendo um livro. Nós temos muita dificuldade de manter a concentração. Então o medo também, ele dificulta a concentração. Então eu não consigo prestar atenção no que o espírito está tentando transmitir,
Porque sentimentos diversos estão dentro de mim, emoções que às vezes eu não consigo. Tem que perguntar se esse medo é seu ou é do espírito. Porque quem pode estar sentindo medo é o espírito e não o médium. Às vezes o médium tem uma emoção que ele julga ser dele, mas pode ser do espírito. Como é que eu sei que sou eu e que são os outros? Isso aí é a experiência, é o tempo, é a prática. Fazendo parte de um grupo de estudo de mediunidade, as pessoas vão trocando informações e vão aprendendo. Dizem, olha, eu estou sentindo, por exemplo, hoje de manhã posso ter sentido muito mal, um mal-estar, fui em um ambiente lá, sei lá, qualquer de trabalho, e estava meio carregado, eu fiquei me sentindo mal. Era eu? Ou eram aquelas pessoas que estavam naquele ambiente, né, fazendo isso? A gente já falou sobre isso em outra live. Na incorporação acontece a mesma coisa. A gente às vezes tem um sentimento e acha que é da gente e pode ser do espírito. Aí, então o médium ele pode falar sobre, eu estou sentindo medo, não sei o quê. Pode ser que no futuro ele se perceba que não foi o espírito que estava sentindo medo, foi o médium. Mas no início é um pouco difícil isso de diferenciar. Só a prática mesmo é que o médium vai começando a perceber que sentimentos fazem parte dele e que sentimentos fazem parte do espírito. Por que o médium teria medo de incorporar, né? Ou de transmitir o pensamento dos espíritos? Os espíritos não podem nos prejudicar se nós não deixarmos. Se um espírito fala para mim uma coisa da qual eu não quero falar, um assunto que me é indelicado, tipo um palavrão, por exemplo, eu só falo se eu quiser. Ele pode falar 1000 vezes aqui no meu ouvido, eu não repito. E ele vai ficar me incomodando o dia todinho. Você tem que falar, eu não vou falar, eu não quero nem conversar com você. Pronto. Por quê? Porque você está falando de assuntos que não me interessam. Eu não sou obrigado a ouvir. Do mesmo jeito que uma pessoa liga para mim o telefone, eu vi ali que é da operadora, né? Quem nunca recebeu a ligação da operadora, quer não oferecer um crédito para gente especial, quer não oferecer o quê? A gente pode colocar no silencioso ali, ele fica tocando o dia todinho, eu nem olho para ele. Do mesmo jeito acontece com o espírito, né? A gente falou sobre isso, sobre obsessão um dia desse. O espírito pode incomodar e a gente não dá atenção. Então por que nós teríamos medo? Os espíritos não podem fazer. Agora, as pessoas confundem incorporação com possessão. Primeiro que não há possessão propriamente dita. O espírito não se aposta do corpo da gente, ele nos subjuga. A subjugação é ele nos forçar a fazer coisas. Mas ele não se apropria e toma conta do meu corpo a ponto de eu não conseguir fazer. A obsessão ela começa devagarinho, vai aumentando, né? Ela começa com coisas todas, assim, escolhendo a roupa que a gente vai vestir para sair, o que a gente vai comer, nossas amizades. Daqui a pouco o espírito está mandando a gente nem percebe. Começa de uma fascinação para uma coisa mais intensa. Na subjugação, o espírito toma muito conta. E aí já vi pessoas na rua mesmo, aos gritos, se rolando no chão, ou no trabalho, no centro espírita, em lugares em que as pessoas falam coisas das quais elas não queriam falar. Né? De médiuns que ficam de joelho dentro de casa o dia todo porque o espírito mandou e falam aquilo que o espírito falou, né? E eles não conseguem às vezes controlar. Porém, isso é possível sim controlar. Só que é preciso que você, número 1, saiba que pode controlar, que diga assim, eu só vou falar o que eu quiser. Eu não sou obrigado a traduzir tudo que você está me dizendo. E segundo, que é preciso que a gente se afinize com bons espíritos e não com maus espíritos. Os bons espíritos são espíritos que não nos obrigam a falar coisas que a gente não queira. Um espírito elevado chega para mim e diz, boa noite, meu irmão, eu queria lhe contar uma história. Não quero ouvir. Então tá bom, vamos embora. O espírito elevado ele não nos constrange. Um bom pai não constrange o seu filho, uma boa mãe não constrange a sua filha a fazer coisas que ela não quer, né? Ela chega a uma certa idade, eu tenho filhos hoje com 24 anos de idade, 22 anos, eu não posso obrigá-las a usar as roupas que eu queira. Elas já são adultas, elas usam as roupas que elas quiserem. Não posso escolher os namorados para elas, né? O marido, o trabalho. Já tornaram-se adultas, elas quem escolhem. Então, eu não sou um espírito elevado, mas sou um pai consciente que entendo que elas podem fazer o que elas entendem da vida delas, já que elas já são adultas. E não me cabe mais pedir satisfação. Ora, os espíritos elevados fazem a mesma coisa com a gente. Quem é que vai nos constranger a falar o que nós não queremos, a incorporar onde nós não queremos? Espíritos atrasados. Se são espíritos atrasados, meu filho, vá passando, vá. Se você está aqui a fim de perturbar minha vida, quero conversa com você não. O que eu posso fazer? Rezar, pedir a Deus que faça você encontrar a sua paz, o seu caminho, a sua evolução. Não adianta botar para correr porque eles não vão. Mas eu posso não dar atenção a ele. Sabe o negócio de dar gelo? A gente é moleque, né? A gente é jovem. A gente muitas vezes dá um gelo num colega de trabalho, num colega da escola. A gente adulto mesmo faz isso, né? Dá um gelo num colega de trabalho que às vezes está importunando a gente.
e a gente finge que ele nem existe ali. Então a gente faz a mesma coisa com o espírito que fica nos importunando e que não nos é afim, né? Que tem pensamentos diferentes da gente em relação às coisas. É diferente numa reunião mediúnica de desobsessão. O espírito muitas vezes é trazido porque ele está passando por um processo de prejudicar alguém, e esse espírito é trazido para que uma outra pessoa converse com esse espírito. E eu sou um médium de incorporação, um médium psicofônico, como queira, e através de mim esse espírito conversa com outra pessoa que vai tentar convencê-lo a não prejudicar mais ninguém, a perdoar quem o prejudicou. É comum também nessas reuniões de desobsessão aparecer espíritos que não sabem que morreram, que às vezes que cometeram suicídio, às vezes que passaram por um processo de uma morte muito dolorosa e que eles precisam ainda falar sobre isso. Ou seja, é um consultório de psicologia espiritual, onde tem alguém que a gente entende seja preparado para conversar com esses espíritos. Conversa há pouco tempo, outro dia a gente vai fazer um estudo só sobre como funciona a reunião mediúnica no centro espírita. Então entendamos que os espíritos eles não podem nos obrigar a falar aquilo que a gente não quer. Nos livros de André Luiz, o espírito André Luiz, ele mostra como funciona toda essa mecânica do espírito durante a comunicação, quando se trata da psicofonia. O médium está aqui e ele, durante o processo de transe mediúnico, o espírito do médium se desloca lentamente para um lado do corpo. Tanto faz ser do lado esquerdo como do lado direito, ou para frente ou para trás, ou para cima ou para baixo. Isso não faz diferença. Para o espírito não faz diferença nem em cima, nem embaixo, nem lá, nem no outro. Então, digamos que para a gente entender melhor, o espírito do médium sai um pouco do corpo dele e fica meio que de lado aqui, sabe, da comunicação. Do outro lado, o espírito que quer se comunicar se aproxima e fica do lado do médium. E aí a ligação fica passando do médium e do espírito, né? E esse encontro aqui, e através desse sai pela boca. Esse processo é muito rápido, é da velocidade do pensamento, ou seja, não é nem da velocidade da luz, é muito superior a isso. E aí isso acontece. Quanto mais afinidade o médium tiver com o espírito, mais facilmente ele traduzirá o pensamento desse espírito, que poderá ser a linguagem exata que o espírito tinha. Se a gente vê algumas comunicações de Chico Xavier, alguns livros que ele escreveu, né, que são dos espíritos, né, acho que Motoqueiros do Além, alguns livros desse estilo, de pessoas que morreram, de crianças que morreram, aí você vê Chico Xavier falando, a linguagem é de Chico Xavier, você vê que é uma linguagem de adulto, mas no meio dessa linguagem há expressões de crianças às vezes. Expressões, sabe, de neném, de naná, coisas bem típicas de criança mesmo, porque é uma criança se comunicando. Então, a cultura do médium importa, porque vem ali o conhecimento do médium, se ele tem uma formação de estudo, se ele gosta de ler, não importa se é acadêmica, se fez faculdade ou não. Mas se é uma pessoa que tem uma leitura, que gosta de ler e tal, que ele acaba desenvolvendo um pouco o seu vocabulário, o espírito às vezes não tem esse vocabulário e se apropria do vocabulário do médium. E às vezes é o contrário, às vezes o médium está aqui, para aí chega um espírito que tem um vocabulário bastante simples, bastante comum, fala para o modo, nós vai, nós vamos, e o médium se apropria desse vocabulário e aí ele fala. Ele não pensa sobre isso. Porém, o espírito do médium estando aqui deslocado do lado, ele é capaz de censurar o pensamento do espírito na hora que ele quiser. Então o espírito chega às vezes assim, ó, eu quero uma cachaçinha. E aí, naquele ambiente ali não comporta isso. Há atividades espirituais em alguns ambientes em que as pessoas dão ao espírito o que ele quer, cigarro, cachaça, o que ele quiser. No centro espírita isso não acontece. No centro espírita não se oferece ao espírito cachaça ou cigarro, alguma coisa assim. Não estamos criticando os lugares onde isso acontece, onde essas práticas acontecem, porque cada ambiente tem as suas práticas espirituais e não estão erradas, desde que não leve prejuízo a ninguém. Se as pessoas se sentem bem fazendo dessa maneira, então continuem fazendo dessa maneira, porque a maneira de cada um não é. Se a pessoa, todo mundo fosse igual, fôssemos robôs, agíssemos de maneira igual, então o bom da vida é que nós somos diferentes. Algumas pessoas precisam acender velas e outras não gostam de acender velas, e está funcionando do mesmo jeito, tanto para um como para outro. Então, se o espírito chega e diz assim, eu quero tomar uma cachaçinha, o médium pode escolher dizer isso ou não. Ele pode ficar ali, não, fica quieto aí que tu não vai fazer isso aqui não.
e aí o espírito quer falar, o espírito pode ficar meio irritado, porque ele quer expressão, quer usar suas expressões, e o médium é quem vai decidir, vai fazer um filtro dizendo o que é que o espírito quer dizer. Muitas vezes numa reunião mediúnica tem 5 médiuns, aí fala um de cada vez no centro espírita, através de um médium que as pessoas chamam de médium esclarecedor, em alguns lugares chamam de médium doutrinador. Não é uma expressão boa, médium doutrinador. Doutrinação dá uma expressão que você está forçando o outro a receber um ensinamento e que necessariamente não é a melhor coisa. A melhor expressão que o espírito André Luiz utiliza no livro Desobsessão é médium esclarecedor, ou seja, é alguém que conversa com o espírito através de um médium psicofônico ou médium de incorporação. E aí ele conversa com esse espírito. E muitas vezes, como tem ali vários médiuns, vai falar um de cada vez, porque geralmente só tem uma pessoa para conversar com os espíritos. Os outros, às vezes, um médium fica conversando com o espírito sem estar escutando o que o outro médium está falando. E aí o espírito vem e diz, olha, eu vou te contar uma história que tu traduza para mim. Ó, vou te contar o seguinte, eu morri, foi assim, pá. Quando for minha vez de falar, tu já está sabendo como é que é um resumo. Aí o médium, às vezes, ele fica, sabe, ouvindo isso, sentindo as impressões do espírito, sente, às vezes, o calor do espírito, se ele morreu queimado, sente a água, se ele morreu afogado, sente as dores, se ele morreu, se ele sofreu um acidente. E se ele for um espírito elevado, sente aquela sensação, tem aquela sensação agradável de bem-estar, de amor, de paz e tranquilidade. Se é um espírito violento, vingativo, sente aquele ódio no coração e tudo lá. Então, quando é a vez daquele médium falar, o dirigente lá diz a ele, olha, agora é a vez de você falar. Aí o espírito vai, o médium consegue trazer ele naquele momento. Como eu falei, não entra no corpo do médium, mas afiniza. Então fica aqui o espírito do médium meio que de lado, o espírito que se comunica meio do outro, e esse processo de ligação, né, como se fosse uma ponte aqui, o corpo do médium no meio, e aí o médium vai exteriorizando. Como o médium já tem uma noção do que o espírito vai dizer, fica mais fácil, porque ele conversou com o espírito ali antes de acontecer. Acontece isso com todos os médiuns? Não, isso acontece com alguns tipos de médiuns, chamados médiuns falantes ou psicofônicos. E aí facilita a comunicação. E aí o espírito vem e fala, tal. Nesse momento a ligação é muito mais forte, porque o médium está transmitindo o pensamento. E aí o espírito vai falando, e às vezes o espírito pode falar um palavreado que não é conhecido no nosso meio. Digamos que tenha sido um espírito que venha da Europa e que fala, o Matias está aqui assistindo, chega um espírito da Alemanha falando umas palavras tipo Adolf Fritz, né, o Dr. Fritz, e aí começa a falar e eu não entendo nada de alemão e não consigo falar, e às vezes a palavra não sai porque a palavra vem em uma língua da qual eu não conheço. Se o médium conhece, ele consegue falar aquela palavra. Talvez tenha no seu cérebro espiritual de vidas passadas que ele viveu na Alemanha, e aí ele consegue expressar aquilo que ele está falando. Então, assim, basicamente, existe uma capacidade de censura do médium daquilo que o espírito está falando durante esse processo da fala. O espírito não entra no corpo, mas ele se afiniza. O espírito pode até atravessar o corpo. Ele pode até entrar no corpo, mas ele não toma as faculdades do médium porque ele entrou no corpo. Não é isso a questão. A questão é uma afinidade. Allan Kardec usava a expressão afinidade fluídica. A gente no Brasil usa mais frequentemente a expressão energias. A gente não usa muito essa expressão de fluido, não. Não pegou muito no Brasil, as pessoas entendem mais a expressão energia. E aí a gente utiliza isso, né? A minha energia se mistura com a energia do médium, em um momento, aí o médium vai cada vez mais sentindo o que o espírito sentiu. Quando é um espírito bom, que bom para o médium, né? Receber uma comunicação de um espírito elevado, quando a gente termina a comunicação, a gente sente que é a pessoa mais feliz do mundo, que está pronto para salvar o planeta. A gente está super feliz, porque o espírito é um espírito feliz, um espírito numa condição melhor espiritualmente, e traz essa sensação agradável para o médium. Às vezes o espírito é muito atrasado, às vezes o Greg fica com um resfriadozinho depois, sabe? Por conta de ter pego uma energia muito pesada do médium mesmo. Em algumas religiões, em algumas filosofias, oferece-se bebida às vezes, né, eu já ouvi falar de casos em que o médium bebeu 1 litro de cachaça e depois, quando ia se sentir o cheiro da boca do médium, não tinha cheiro de álcool, ou ele fumava e não tinha depois da boca do médium cheiro de cigarro, porque o espírito absorvia toda essa substância de tal maneira que o corpo do médium nem ficava alcoolizado, né? Isso é um fenômeno realmente digno de ser estudado. Não acontece isso com todo médium, não.
Juliana pergunta assim, quando é para desincorporar? Eu tenho dificuldade. Tu acha que é o medo? Olha, o medo, ele é ruim e é bom em tudo. Sem o medo a gente não existiria, né? Se um leão aparecer por aqui agora, eu tenho que ter medo para fugir dele. Se eu não tiver medo do leão achar indiferente, o leão pode me devorar e eu nem me tocar. Então o medo é nosso amigo, o medo é uma coisa importante. Eu estou passando numa rua, vejo uma rua esquisita, sinto medo e decido ir por outra rua. De repente ali tem uns assaltantes, tem alguma coisa perigosa. Então o medo é nosso amigo. Agora, é preciso racionalizar o medo. Por quê? Não dá para eu, por exemplo, dirigir e o medo me tomar e eu não conseguir dirigir um carro. O mesmo acontece. Quando a gente vai desincorporar no popular, quando a gente vai permitir que o espírito vá-se embora, esse contato de romper esse contato espiritual, mental do médium com o espírito não é de repente. Leva um tempo para a gente conseguir afinizar com o espírito, para conseguir transmitir o pensamento do espírito, e leva um tempo também para ver esse desenlace, essa desafinização, que pode ser de minutos a horas, né? Até dias. Frequentemente, quando a pessoa vai para uma reunião mediúnica, digamos que a reunião hoje é terça-feira, a reunião mediúnica vai ser na quinta. Muitas vezes na terça-feira o médium já começa a ter umas sensações diferentes, porque um espírito determinado ele veio na minha casa para entrar em afinidade comigo, para quinta-feira ele conseguir transmitir melhor o pensamento para mim. Então, frequentemente, na minha casa vem um espírito, né? E até ele diz, olha, eu estou por aqui porque quinta-feira você vai dar uma comunicação, eu vim te conhecer. Aí o espírito fica aqui por casa, não passa o dia todo, às vezes vem, passa um tempinho, fica me observando falar, começa a ter um certo envolvimento energético comigo, para na quinta-feira ficar mais fácil. A mesma coisa acontece na hora de ir embora. Ele falou na quinta-feira, às vezes o laço é rompido rapidamente, e às vezes você fica sentindo durante horas ainda aquela sensação de que o espírito está por aqui, né? Já acabou a comunicação, não tem mais nada para falar, o espírito já foi, mas ainda fica essa comunicação. É com todos os espíritos? Não. É com alguns espíritos. É com todos os médios? Não. É com alguns médios. E às vezes acontece com todos, mas não é com o mesmo jeito, do mesmo jeitinho não. Juliana diz assim, se não for feito manipulação, não consigo, né? A aplicação do passe muitas vezes acontece, né, durante um pouco antes de começar a reunião mediúnica e durante e às vezes após, para ajudar a colocar uma energia mais positiva no médium ou afastar aquelas energias que ficaram muito pesadas em decorrência das comunicações, ou porque o médium se desgastou muito energeticamente, dando muitas comunicações, ou porque o espírito era muito agressivo, muito cheio de uma carga emocional muito pesada e o médium ficou sentindo muito mal. Ele veio, aplica um passe em mim, eu não estou me sentindo bem. O espírito veio aqui, falou umas coisas ruins, eu estou me sentindo meio pesado ainda. Bom, essa situação acontece, né? Isso frequentemente acontece nas reuniões mediúnicas. Com a prática, o médium vai conseguindo fazer sozinho, mas às vezes mesmo os médiums mais experientes, mais práticos, às vezes sentem necessidade de tomar um passo, porque o negócio foi, sabe, aquele espírito tinha uma carga emocional muito forte, muito pesada, provocando essa sensação de mal-estar. Então, com a prática, isso vai ser menos necessário e vai ficando mais fácil você perder essa ligação com o espírito para não ficar durante muito tempo. Mas é sempre da vontade do médium. O médium diz assim mesmo, eu não quero mais entrar em contato com esse espírito. Show, vamos embora, acabou a comunicação. E outra coisa, cabe muitas vezes à pessoa que é aquele médium esclarecedor, que conversa com o espírito, a ajudar o médium a sair desse transe mediúnico, conversando com ele coisas do dia a dia, coisas tolas. Ei, tu tá sabendo que amanhã a gente vai fazer uma passeata, ou então amanhã a gente vai fazer... Falando qualquer assunto que não tenha a ver com a mediunidade, com a comunicação, para que o médium ele rompa com esse transe mais facilmente. A gente falou sobre isso na live passada, sobre o transe mediúnico. Quando o médium é inexperiente, isso vai ficando mais difícil. À medida que o médium vai adquirindo experiência, né, isso leva tempo, vai depender de cada pessoa. Para alguns é 1 ano, para alguns é 6 meses, para outros é 3 anos, para uns leva muito mais do que isso, porque depende do médium. Porque depende muito do médium, do esforço do médium, né? Tem médium que é muito preguiçoso, não quer estudar, não quer se esforçar, ele vai como se fosse uma obrigação para o centro espírita fazer das comunicações, e aí isso aí não favorece muito, não. Aí quando a pessoa tem uma boa vontade, o Chico Xavier dizia que adorava ser médium, que era a coisa melhor que ele teve na vida dele, era a mediunidade. E tem gente que já vai ao centro espírita pedindo para a gente tirar isso. Eu já vi várias pessoas, cheguei, moço, eu vim aqui para você tirar isso de mim. Tirar o quê? Isso é a mediunidade, eu não quero isso não.
Então acontece, né? Aí Juliana está perguntando assim, quando do nada você dá conselho a alguém que do nada te procura e depois você fica sentindo dor, é porque tem algum espírito perto, né? Ou porque você absorve a energia da pessoa, tanto uma coisa como outra, né? Quando a gente conversa, quando a gente pensa, a gente atrai espíritos, né? Esses espíritos vão depender da conversa da gente. Se a gente ficar falando coisas que são violentas, não espere receber a presença de espíritos pacíficos. Você vai mais facilmente atrair espíritos violentos. Se você fala de um tema que é interessante a um determinado espírito, se você, por exemplo, está falando sobre sala de aula, você é professor, é mais frequente, possivelmente, que apareçam espíritos que gostem de educação. Se há médicos sentados conversando em um lugar, é mais possível que haja espíritos envolvidos com a cura, com a medicina, mesmo que não a medicina terrestre, mas com a cura de alguma maneira, porque é uma afinidade, não pela profissão, mas pelos pensamentos, pelos sentimentos das pessoas. O que acontece? Se isso ocorre quando a gente conversa com alguém e a gente fica se sentindo mal depois, seja por uma presença espiritual ou porque a gente absorveu um pouco daquela energia da pessoa, a oração é um poderoso elemento para afastar essas energias negativas. Pedir a Deus que nos fortaleça, que continue nos ajudando a ser útil, né, úteis à mediunidade e à prática do bem. Isso vai ajudar, só em a gente fazer isso, tirar ali 5 minutos se possível, ficar em silêncio, respirando profundamente com calma, com os olhos abertos mesmo, para não entrar em processo de transe mediúnico, que não é interessante. O transe mediúnico para a incorporação, né, a psicofonia, ela é mais interessante na presença de uma outra pessoa que converse com o espírito, de preferência num ambiente adequado. Pode ser em qualquer ambiente? Pode, mas é melhor que seja num ambiente onde haja paz, onde haja uma certa espiritualidade ali, tipo um centro espírita, onde as pessoas se preparam para isso. E aí acontece. Não é adequado a gente receber comunicações dos espíritos falando, né, psicofonia em qualquer ambiente, no trabalho da gente, ou na rua, ou na hora do passe, sabe, ou em qualquer ambiente assim, não é adequado. A psicografia é mais fácil. O Chico Xavier, aliás, o Allan Kardec, ele dizia que a mediunidade psicográfica era a mais desejável, porque você poderia reler a mensagem que foi recebida pelos espíritos, né, dos espíritos, né? E aí você podia tirar dúvidas. Oxe, o espírito falou uma frase aqui que eu não entendi. Aí perguntar para o médium de novo. E aí, se o médium estiver aqui, o médium pode dizer, não, ele está aqui me dizendo que é isso aqui. Ou então ele pode psicografar de novo e explicar melhor o que ele disse. Na época de Allan Kardec, em 1860, não tinha aparelhos que gravassem a voz das pessoas. Hoje em dia a gente pode gravar a reunião mediúnica com o celular e aí depois, né, rever e tentar entender o que foi que o espírito disse. Isso acontece, tem gente que já tem ligado, tem câmera, antigamente era aparelhozinho de gravador mesmo de voz, e é possível. Mas, assim, a gente pode receber uma mensagem psicográfica em qualquer lugar, né, no trabalho, sabe, em qualquer ambiente. É mais fácil porque o transe não é tão profundo. Quando a gente vai receber uma comunicação, uma mediunidade psicofônica, a interação com o espírito é mais profunda. Então, muito frequentemente, o médium não fica paradão na cadeira ou em pé, né? Muitas vezes ele gesticula, ele fala, ele faz os trejeitos do espírito. Se o espírito quer tem que falar com a mão em riste, assim, como se estivesse com raiva, o médium frequentemente, quando ele vai pegando prática, ele faz esse movimento, porque ele está querendo dizer assim, estou com raiva e esse movimento é isso, ou de que está querendo matar uma pessoa. O médium é que tem que decidir qual é o limite desses movimentos do espírito, dado o ambiente que ele se encontra, né? Então, depende muito, tem médium que se segura muito, porque o espírito é muito violento, e se ele começar a fazer os gestos do espírito, esse pode perder o controle, não sabendo parar mais. E aí é a responsabilidade do médium, ele não pode permitir que o espírito faça o que ele quer numa reunião mediúnica, porque ele pode quebrar tudo, ele pode agredir alguém lá, né? E aí cabe ao médium. Se o espírito agredir alguém, a responsabilidade não é do espírito, é do médium que permitiu. O médium ele tem controle sobre isso. A todos os médiuns, quando é um médium iniciante, ele vai ter mais dificuldade. Por isso que uma pessoa começa a estudar na casa espírita, ela faz um curso teórico primeiro, que pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, para aprender sobre isso. Se a pessoa está num ambiente, ela cai e fica rodando no chão, né, por conta do espírito, ela tem que entender que ela tem capacidade de controlar isso.
Se ela só souber disso, que ela pode controlar, já é um passo importante. E aí como é que ela vai controlar? Ela vai começar a entender que há uma diferença entre eu e os espíritos e que eu não falo aquilo que eu não quero. Você está num ambiente e que as pessoas falam uma piada de mau gosto, com preconceito, todos riem, você ri se quiser. Você pode até achar engraçado no sentido de que foi bem feita a piada, mas se você vê que essa piada é racista, é machista, ofende as pessoas por alguma maneira, você pode escolher não rir e segurar o seu riso, porque você entende que não quer reproduzir mais racismo, ou mais machismo, ou mais sexismo de alguma maneira. Então você, eu não gostei dessa piada. O pessoal pode ter achado graça, ela até ficou bem feita a piada, mas ela representa uma coisa que eu não gosto. Então a mesma coisa acontece com o espírito. O espírito pode vir dizer o que ele quiser, mas aí cabe a mim decidir reproduzir aquilo que ele está dizendo. Na escrita a mesma coisa, quando é falado, quando é ouvido aqui do mesmo jeito. Cabe ao médium fazer essa distinção. Então não é para estar incorporando em todo lugar. Não é para estar incorporando no trabalho no meio da rua. Não é para estar entrando em transe. Se a pessoa é médium e está ainda nesse processo de aprendizagem, sente uma influência espiritual muito forte, querendo falar, ela está achando que está perdendo controle, ela tem que manter as distrações. Primeiro ela tem que fazer uma oração pedindo ao seu anjo da guarda, seu guia espiritual, que a proteja, que afaste os espíritos e que se comunique com ela somente o anjo da guarda, ou o seu guia espiritual. Ele é que manda. Digo, olha, pode falar comigo, meu anjo da guarda, eu não sei quem é ainda, porque eu estou no processo de conhecer. Com o tempo ele vai se apresentar melhor para mim e vai ficar mais fácil. Às vezes acontece de os médiuns, logo o primeiro espírito, ser alguém desse tipo. O Chico Xavier mesmo começou a receber o guia espiritual Emmanuel por volta de 17, 18 anos. Mas antes disso ele viu o espírito da mãe dele que tinha desencarnado e vários outros. Porém, no momento que Emmanuel começou a se comunicar com Chico Xavier, estava numa cachoeira, quando ele apareceu e começou a se comunicar com Chico Xavier, a partir dali, todo espírito que queria psicografar com o Chico Xavier tinha que primeiro passar pelo censor, que era Emmanuel. Era ele quem decidia. Para quê? Para não virar bagunça. É igual um médico em um consultório. Ele tem um atendente lá fora para determinar quem é o próximo paciente, que horas o paciente vai chegar, marcar a consulta, determinar se é pago em dinheiro, se é com plano de saúde, se é com cartão de crédito, estabelecer um horário mais ou menos que vai acontecer a consulta, né? Informar ao médico que o paciente chegou para a consulta. Ou seja, o atendente é alguém que faz uma triagem. Já pensou se não tivesse? A pessoa bate na porta e abre, aí o médico está atendendo um paciente, aí o paciente, o que é que o senhor deseja? Não, eu quero ser atendido, tá? Só aguarda aqui quando eu terminar. Isso não tem organização, né? Depois o médico vai ter que tratar pessoalmente com o paciente, pagamento, horário, não sei o que lá e tal, isso é muito bagunçado. Frequentemente um médico tem um atendente para fazer assim, esse serviço de organização. No mundo espiritual o negócio é mais ou menos assim. O médium está aqui e tem um guia espiritual que faz uma seleção de quem pode se comunicar. Se eu me entrego ao meu guia espiritual para que ele consiga fazer essa seleção para mim, se eu confio nesse espírito, se ele é um espírito que demonstrou ser um espírito bom, que me ajuda, então eu posso entregar essa responsabilidade para ele. E aí quando o espírito vier, chega primeiro o Emmanuel, diz, olha Chico, vai chegar aqui um espírito que quer falar contigo e tu vai dar atenção a ele. Então é assim que funciona. A Maria Elisângela está falando assim, já aconteceu de falar algumas para mim, falar e eu não quis falar. Depois ele veio por outro médium que tinha falado, porque eu não quis falar a comunicação. Sim, eu não sou obrigado a falar tudo. Eu podia, por exemplo, não ter lido esse texto agora que você escreveu. Podia não ter lido, podia ter não visto, podia decidido não ler. É uma decisão minha, você falou, eu educadamente li e vou prestar atenção no que está dizendo. Sou eu quem decide, eu sou o médium nesse momento, né? E a internet aqui é esse ponto de contato da gente. Não sou obrigado a dizer, eu me lembro no passado que tinha uns espíritos meio perturbados que vinham falar comigo e eles ficavam falando uma frase na minha cabeça que se repetiu durante meses e até anos. Isso foi há 20 anos atrás, eu nunca pronunciei pela minha boca, eu já falei mentalmente a frase que eles disseram. Mas essa palavra, essa frase que eles disseram, me era desconfortável, então eu nunca falei para ninguém, absolutamente ninguém. Já para quê? Para não dar atenção ao espírito. Ele ficou repetindo na minha cabeça durante anos,
Até que um dia ele não veio mais, ele parou de, sabe, de incomodar. Hoje eu me lembrei da frase, mas não falo. Por quê? Porque eu assumi o compromisso comigo mesmo de ter uma certa educação mediúnica, dizer assim, não, tem coisas que eu não vou falar, tem coisas que eu não quero transmitir para os outros homens, porque não acho que sejam convenientes. Eu sou intérprete, eu tenho a decisão. Eu que decido o que é que vale e o que é que não vale. Para o bem e para o mal. Os espíritos bons, eles só vão trazer pensamentos bons, ideias boas. Os espíritos atrasados vão ficar insistindo com pensamentos que podem prejudicar os outros ou que não são convenientes para o lugar onde a gente se encontra. Pode ser que no meio dia eu esteja conversando, desculpem, com 10 pessoas, falando coisas do dia a dia, bobagens, ali com meus familiares ou com amigos de trabalho, colegas de trabalho, e todo tipo de assunto sai, né? Todo tipo de piada, todo tipo... Mas tem ambientes que eu não quero falar certas coisas, então eu estabeleço o que é que eu posso falar, o que é que eu não vou falar. Se eu vou fazer uma palestra num centro espírita ou numa escola ou em um ambiente, quem decide que vai falar sou eu. A pessoa pode dizer assim, João, podia falar uma palestra sobre ética, aí eu vou lá e falo sobre ética. Mas já a pessoa, se eu chego na hora da palestra e aí diz, olha, a gente queria que você falasse sobre ética, não, falar sobre a história da Revolução Francesa. Sim, mas eu me preparei para falar de ética, por que você quer falar de outro assunto agora? Porque a gente quer, então eu posso escolher se eu vou falar, mesmo que eu conheça o assunto, ou não. Eu posso dizer assim, não, você me chamou para falar de ética. Você quer que eu fale de ética? Não, a gente quer que você fale de Revolução Francesa. Ah, pois então não vou falar não, eu não me preparei, eu não quero não. Então chama outra pessoa, então a gente vem outro dia. Ah, mas a gente só quer se for agora, então tudo bem, deixa para lá. Por quê? Porque quem decide sou eu, porque que tem que ser o outro. Porque que o outro é que tem que forçar a barra e decidir que eu tenho que fazer as coisas. Quem cabe é o espírito dizer o que ele quer e cabe a mim, médium, estabelecer se é assim ou não. O médium psicofônico não é a pessoa que o espírito fala o que ele quer, não. O médium psicofônico, o médium de incorporação, como é dito, ele decide. Então, se eu estiver num ambiente, um espírito começar a me perturbar, querendo incorporar, e eu estou começando a ter aquelas sensações do espírito todinho, eu me afasto um pouco, peço um pouco a Deus que me ajude, que ajude esse espírito, que ele entenda que eu, embora eu seja médium, eu não estou pronto para fazer aquilo naquele momento, que não tem utilidade. Se eu tiver contato com o espírito, assim, tipo ver o espírito, ouvir o espírito, eu digo, meu filho, olha, não é um ambiente adequado, vá à noite para o centro espírita, se não for comigo será com outro médium, mas agora não é um ambiente adequado. E se eu falo isso através do pensamento, com oração, se ele não gostou, é com ele vai ter que aprender que nem todo mundo pode falar toda hora. Se o meu telefone tocar agora, eu estou numa live, eu não vou atender. A pessoa, eu estou numa live, para um pouquinho, pessoal, que eu vou atender o telefone. Ah, uma receita de bolo eu sei fazer. E deixa de fazer a live, passar uma receita de bolo para uma pessoa no celular, não faz o menor sentido. Então, eu é quem decido. E aí, a pessoa pode ficar me ligando 200 vezes aqui, eu deixo o celular no vibrador e continuo fazendo a minha live. Por quê? Porque o médium é quem decide aquilo que vai ser transmitido às pessoas. E isso acontece na mediunidade de todos os tipos, né? Psicofonia, mediunidade de vidência, mediunidade auditiva, é a gente que faz essa decisão. É claro que quando a gente está num médium, um médium que ele é um médium já bastante experiente, ele se permite que o espírito, se for um espírito evoluído, que ele já conheça, ele fala. Então vamos pensar um caso do Dr. Fritz, né? Que o espírito Fritz, que vem falar através de um determinado médium. Aí esse espírito já tem tanta intimidade com o médium. Se o médium for aquele médium polifônico, que fala várias línguas, ou que sabe que tem uma habilidade de mudar a garganta, o som, então ele é capaz, né, a xenoglossia de falar outras línguas, ele é capaz de permitir que o espírito fale, né, naquilo que ele quer, porque ele conhece o espírito, ele já confia no espírito. Sabe que o espírito tem uma certa elevação e que não vai ficar falando bobagem, não vai falar assuntos tolos. E aí ele vai falar com seriedade. Mas eu preciso conhecer esse espírito, né? Do mesmo jeito que acontece se eu sou chamado para ir fazer uma palestra na casa espírita. Quem me chama me conhece, né? Não vai chamar a pessoa, eu sou dirigente de uma casa espírita e chamo uma pessoa que eu nunca ouvi falar, que eu não sei se fala de espiritismo ou de outra coisa diferente, ou se é uma pessoa educada que vai falar coisas que não deveria. Do mesmo jeito acontece, somos nós quem escolhemos. E aí quando os espíritos vêm, eles podem vir 10 vezes, 20 vezes, e aí a gente é que escolhe. Então, na psicofonia, essa intimidade é mais profunda, e aí o espírito ele acaba falando, e aí às vezes ele expressa esses sentimentos, e cabe ao médium fazer essa seleção, mesmo que por um milésimo de segundo, ele é capaz de fazer isso. Acontece muitas vezes do médium ser semi-inconsciente.
Ele, quer dizer, ele lembra alguma coisa que ele falou durante a fala dele lá com o espírito. E às vezes ele é inconsciente, ele não lembra de nada, mas durante o processo, na hora da comunicação, ele estava vendo tudo. Só que quando acontece de acabar o transe, o médium esquece de tudo, ele não lembra de nada, porque não fixa no seu cérebro espírito, no seu cérebro corporal, fica só na parte espiritual. Durante o dia, às vezes ele lembra de algumas bobagenzinhas assim, meu Deus, eu acho que falei umas coisas assim, não lembro isso aqui, isso aquilo outro, acho que o espírito disse isso, não tenho certeza. E tem médium que é consciente, ele está falando, ele está achando estranho aquilo, aquela voz não é dele, ele sabe tudo o que está acontecendo. Então tem o médium consciente, o médium semiconsciente e o médium inconsciente, também conhecido como médium sonâmbulo. Às vezes ele entra em estado de sonambulismo, fica sono, por isso que não termina a comunicação, ele fica bocejando, abrindo a boca, porque ele está meio que adormecido naquele momento da comunicação. Pois bem, obviamente é um tema muito amplo. Vocês podem comprar um livro de um escritor chamado Martins Peralva, que o livro é Estudando a Mediunidade, é um livro bastante conhecido nos centros espíritas e que trata desses temas com muita profundidade, porque ele vai em vários autores, e como André Luiz, além de Allan Kardec, e entra em mais detalhes de cada uma dessas funções. Então, finalizando, o médium de incorporação não é a melhor expressão é médium psicofônico, porque não é uma incorporação de verdade. O espírito não entra no corpo do médium, ele entra em afinidade com o médium e transmite o pensamento dele diretamente para a garganta, não é para o ouvido, é para a garganta, e o médium vai falando muitas vezes sem ter noção. 2, não incorpora onde quiser, em qualquer lugar não, você tem que saber o lugar onde você quer fazer isso, se é em sua casa, se é na rua, se é num centro espírita, quem decide é você. Melhor num lugar apropriado, onde já haja alguém para conversar com esse espírito e que possa conversar com ele e esclarecê-lo sobre a sua situação ou ouvir a mensagem que ele tem a dizer. Não é no trabalho que a gente vai fazer isso. Não é em casa, na presença de crianças ou de pessoas que não entendam, que vão estranhar isso, vão ignorar, nossa, o que esse rapaz está fazendo aí, o que está acontecendo? Centro espírita é o melhor lugar, ou uma reunião mediúnica, que pode ser no seu lar, desde que haja outras pessoas com a mesma afinidade de pensamento, né, que pensem a mesma coisa. E que, se for no seu lar, que não sejam espíritos atrasados, que vão causar violência, que sejam espíritos evoluídos. Como é que a gente sabe? A experiência diz. Eu sei quando o espírito está se aproximando, que é um espírito atrasado, e sei quando é um espírito muito bom, que quer transmitir uma mensagem de amor. O espírito que é bom, que é um espírito elevado, ele não impõe. Ele chega, olha, eu queria falar, você me permite? Ele chega educadamente. O espírito atrasado já chega logo, sabe, chutando a porta, dizendo que eu quero falar, eu quero dizer, e diga o que eu estou querendo dizer. Por quê? Porque é um espírito que não tem muita educação, e às vezes chegam espíritos sofredores, que passaram por uma situação de sofrimento muito grande, querendo se expressar. O melhor lugar é um ambiente preparado. O centro espírita é o melhor ambiente, embora não seja o único. Isso pode acontecer em outros ambientes também, desde que esses ambientes estejam com o objetivo de uma reunião séria, para que espíritos sérios conduzam a reunião, embora tragam espíritos, às vezes, que estejam em sofrimento ou estejam atrasados. Veja a diferença, né? Um hospital tem direção, tem médicos, enfermeiros. Não só tem doentes, tem as pessoas que vão tratar os doentes e que organizam essa situação, né? Se a pessoa só tivesse doente dentro do hospital, não tivesse médico, enfermeiro, administrador, não tivesse alguém para fazer a limpeza, seria um ambiente sujo, seria um ambiente desorganizado, onde as pessoas transmitiriam doenças uns para os outros, onde as pessoas não ficariam boas. Então, no espiritual, a mesma coisa. Se eu sou médium, eu não estou sozinho. Há uma equipe de amigos espirituais querendo favorecer essa mediunidade, para que essa mediunidade favoreça outras pessoas. E eu me entrego a esses amigos espirituais, e não aos espíritos sofredores. Eu trato com os espíritos sofredores, mas eu me entrego mesmo. Eu quero fazer parte de uma equipe espiritual que faz bem aos outros. Como é que eu sei isso? A experiência, o contato com os amigos espirituais, ouvindo que esses espíritos dizem. Espíritos superiores só dizem coisas boas, e espíritos atrasados podem de vez em quando dizer alguma coisa boa, mas frequentemente trazem uns pensamentos aí desequilibrados que o médium, com o tempo, ele vai percebendo. Pois bem, agradeço a atenção dos amigos que estão aqui presentes virtualmente. Essa palestra, essa live vai estar guardada aí, salva no Instagram, e daqui a pouco vai estar no canal Reflexão Espírita, Prof. Júnior Historiador. É só colocar no YouTube, se tiver interesse em assistir através do YouTube ou divulgar. O importante não é uma pessoa, o importante é a gente conversar sobre o Espiritismo e a gente
espalhar essa mensagem para que outras pessoas conheçam. Tem milhares de vídeos na internet para a gente estudar Espiritismo, para a gente aprender. Eu não sou dono da verdade, apenas falei algumas coisas. Se você achar que o que eu falei foi útil para você, guarde. Se você achar que o que eu falei foi bobagem, que não faz parte do seu pensamento, da sua cultura, descarte, porque não vai ter muita utilidade para você. Então, para que ficar com esse pensamento na cabeça? Eu agradeço muito. Sexta-feira, 8 horas, estaremos aqui de novo para conversar. Muito obrigado a todos vocês. Desejo muita paz e uma boa semana.